Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio. Tudo bem? Estivemos aí, um tempinho afastado das nossas gravações por causa de compromissos familiares e também na instituição onde eu trabalho, que é o Instituto Federal do Paraná, tá? Mas voltamos à carga aqui. Para variar, o que eu te peço, né, que você deixe o seu like, faça comentários, faça perguntas, né? Além de eu poder tentar te ajudar respondendo as perguntas, né, quando essas perguntas aparecem ali nos comentários e nós as respondemos, o YouTube entende que esse assunto tem importância, que as pessoas querem conversar sobre esse assunto. E ele ajuda a promover o assunto, né, e disseminar isso entre as pessoas, disseminar sobre conhecimento. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aqui uma playlist sobre fundamentos do agronegócio, que é uma das disciplinas que eu trabalho, inclusive, na graduação do Instituto Federal. E tem um livro bem legal, né, que é do Macilon Araújo, é um livrinho resuminho para aqueles que querem conhecer o agronegócio de uma forma simples, numa linguagem acessível, mas ao mesmo tempo com uma visão bem ampla, né, porque ele percorre todo o agronegócio explicando numa primeira versão, assim, né, numa primeira pegada para aqueles que estão querendo conhecer o agronegócio. Tá? E dentro dessa lista de assuntos que ele fala, né, para explicar o que é essa rede do agronegócio, essa teia ou esse sistema, né, ele faz aquela clássica divisão, né, os elementos que tem antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E nós estamos estudando os elementos antes da porteira. E o elemento de hoje é a defesa ambiental. A defesa ambiental. Bom, então para começar a falar sobre defesa ambiental, uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo. Sim, o agronegócio contamina. Sim, o agronegócio altera o meio ambiente. Todavia, é a forma com que nós conseguimos manter a humanidade do jeito que ela está. Nós poderíamos optar por uma outra relação com a natureza? Poderíamos. Mas se você consultar, eu não tenho essa pesquisa, tá? Mas eu posso intuitivamente aqui afirmar que quase 100% de certeza que aconteceria isso, né? Se você perguntar mesmo aos ambientalistas mais radicais, né, se eles gostariam de abrir mão de tudo que eles têm, das suas vestimentas, das suas casas, da sua energia elétrica, da sua comida na geladeira, com certeza ele ia falar que não. Então nós temos esses dois extremos quando a gente fala de proteção ambiental no agronegócio. Nós temos aqueles que vão tentar negar, dizer, não, o agronegócio não faz nada, não tem problema nenhum, a natureza, né? O agronegócio é totalmente harmônico com a natureza. Isso é ridículo, tá? Porque sim, o agronegócio, a agricultura, né, e isso dos primórdios da humanidade já promove muitas alterações do meio ambiente. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas alterações. Agora também, o outro extremo que seria assim, tomar aquela decisão, não, então vamos nos integrar à natureza, conforme os outros animais, vamos ser meros coletores, né? Sei lá, como um orangotango, como um gorila, tá? E vamos abandonar tudo isso que é a sociedade evoluída, né? O celular que está aqui, a energia que está sendo produzida de alguma forma para você poder usar todos esses equipamentos, o seu carro, os seus medicamentos. Não, a sociedade não vai abrir mão disso. Então, a que ponto nós chegamos? Qual que é a nossa encruzilhada? Não só no agronegócio, mas em toda a atividade que o homem explora a natureza. Que nós chegamos numa evolução social, de conforto, que nos propicia, inclusive, dignidade de vida. A sociedade não está pronta para abrir mão, não quer abrir mão disso, mesmo os ambientalistas mais radicais, como eu falei.
Mas também a gente não pode, né, deixar tocar o barco do jeito que está indo. Então nós temos que procurar aquilo que se chama desenvolvimento sustentável. Ele é perfeito? Não. Vai ser algum dia? Provavelmente não. Mas essa é a sina, esse é o destino da humanidade e dentro do agronegócio também. Nós exploramos essa natureza aqui, talvez um dia vamos explorar um outro planeta, mas sempre vai ter limitações e nós vamos ter que tentar fazer isso da forma mais sustentável possível. Como dentro do capitalismo vai ter esses choques, tá, entre os interesses daqueles que querem, né, proteger o ambiente, já que ele é um bem difuso, né, o meio ambiente é um bem difuso que pertence a todos da sociedade. E há os interesses individuais do empresário que colocou ali a vida dele, o trabalho dele, o dinheiro dele, né? E ele vai querer priorizar primeiro, né, esse lucro, primeiro o desenvolvimento da atividade e depois, lá no segundo, terceiro plano, essa preservação ambiental. Nós vamos ter normas protetivas para promover esse equilíbrio, né, entre o que se quer proteger e a pessoa que tem que explorar aquela atividade. E aí entramos então com legislações, normas, regras para essa proteção ambiental. A primeira delas, né, no caso do Brasil aí, é a Constituição. Então, no seu artigo 225, traz uma ampla proteção, tá, ao nosso meio ambiente. Lembrando que nós já tínhamos, inclusive, antes da Constituição, a edição de uma lei que fala da nossa política pública ambiental. Então vamos já encaixar as duas aqui. O que traz a Constituição? A Constituição é para ser aquele conjunto de princípios que vai regir uma sociedade. E para onde essa sociedade quer ir? Que ponto que ela quer chegar? E ali ficam protegidos, né, os direitos individuais, as garantias. Lógico que tem também as suas obrigações, sempre implícito onde tem direitos, tem as obrigações, os direitos sociais, tá? A estrutura, né, o funcionamento desse Estado, estão ali. Na política nacional, vai se incorporar esses princípios que estão na Constituição, mas já começa a detalhar mais. Então começa a dizer quais são as principais ferramentas para que você tenha, né, esse uso sustentável e essa proteção do meio ambiente. Um deles, por exemplo, importantíssimo, é o licenciamento ambiental. É óbvio que na atividade agropecuária, tá, esse licenciamento ele não se aplica a todas as atividades, todas, né? Você vai ter na questão mais agroindustrial, né? Você vai ter na criação de animais, né? Aí dependendo do sistema e do tamanho, né, do volume dessa criação de animais, que você precisa ter licenciamento ambiental para isso. Nós temos também o Código Florestal, que é um outro conjunto de regras aí voltados mais para a proteção, né, da flora, da fauna e dos recursos hídricos. Assim, o nosso Código Florestal, ele junta essas duas coisas. Ele vai proteger os recursos florísticos, faunísticos e junto ele já vai proteger os recursos hídricos. Então, reserva legal, por exemplo, né, que é esse percentual de 20%, 35% ou 80% das áreas, dependendo da localização no país, que é obrigado a preservação, né, de floresta, com as características de floresta nativa, ou você recupera essa área para ter esses 20%. Então, ali é principalmente para a proteção dos recursos, né, de flora e de fauna e da biodiversidade. E temos também a APP, que é a Área de Proteção Permanente. Ela é permanente porque, como ela está ali para proteger um recurso hídrico, então ela sempre vai ter que estar naquele local, porque a posição dela é vinculada a esse...
Então a posição dela é vinculada a esse corpo hídrico, que seja um rio, um córrego ou uma represa. Tá? Também nós temos um outro, né, conjunto de institutos aí de proteção que é a Lei de Crimes Ambientais. Tá? Então isso foi um outro grande passo, tá, que criminaliza. Então olha só, até para ficar bem claro isso aqui, quem é da área jurídica, isso é muito tranquilo, né? Mas quem é engenheiro agrônomo, gestor do agronegócio, produtor rural, né? Às vezes ele não consegue fazer essa distinção, né? Que você tem sanções administrativas que implica em quê? Em você ter multa, de você ter um embargo, proibição da atividade, mas não tem uma penalidade, por exemplo, de restrição de direitos e restrição de liberdade. Para isso precisa de uma edição, tá, de uma lei penal, tá, criminal. E aí é que entra essa lei de crimes ambientais. Então lá você vai perceber que tem os crimes ambientais e inclusive as suas penas, né? Tem a divisão lá, inclusive, entre crimes da fauna, crimes contra a flora, tá? Então, hoje, por exemplo, quando você tem uma autuação do órgão ambiental, você pode ver que você tem dois processos ocorrendo, né? Você vai ter o processo administrativo, que ele vai começar ali dentro do órgão ambiental, depois pode ir para a justiça também, dependendo, né, se você não aceitar o resultado final do processo, o pagamento da multa, você faz, né, a sua contestação administrativa, não aceita, você faz o seu recurso administrativo, não aceita, você pode também recorrer à justiça para decidir isso. E tem a criminal. Então, quando tem a criminal, você vai perceber, inclusive, né, que já vai atuar o Ministério Público, tá? Então, essas regras, tá? Infelizmente, alguns dentro do agronegócio têm aquela visão generalista que elas vieram para atrapalhar o agronegócio. Não, elas vieram para regulamentar essa atividade. Porque, como eu disse no início do vídeo, né, não adianta fechar os olhos e dizer assim, não, o agronegócio não faz nada disso. Os agrotóxicos são seguros, né, absolutamente seguros, como alguns gravam, né, os liberais, por exemplo, gravam alguns vídeos e fazem algumas comparações absurdas entre produtos que não usam agrotóxicos, provocam mais doenças que produtos que usam agrotóxicos, né? Não é essa comparação que se deve fazer, né, para a gente conversa. Você não está falando dos produtos em si, né, mas você está falando do agrotóxico em si, da sua aplicação. E por outro lado, você tem aquela visão também de, então vamos parar com tudo isso? Não. Porque a sociedade ela se constitui em cima disso, dessa produção de alimentos. Então a gente não pode... Duas pequenas interrupções aqui, tá? Paciência aí para você. Então a gente não pode, tá, simplesmente falar assim, não vamos fazer nada, né? Porque essa sociedade que a gente escolheu, então a gente vai continuar interferindo. Tá? E é aquilo que inclusive eu já defendo muito nas minhas aulas, é que também a gente não tem como ser radical nas mudanças, né? Radical nas mudanças, que é aquela mudança da matriz produtiva. Porque você tem toda uma estrutura econômica, social, você imagina quanto emprego existe que é baseado nessa matriz produtiva que está aí. E ela foi sendo construída lentamente. Nós estamos falando aí de dezenas de anos, de 1960 para cá, para construir toda essa matriz produtiva que nós temos do agronegócio. Dá para ser diferente? Dá para ser uma produção mais sustentável? Dá para ser uma produção com menos agrotóxico? Lógico que dá, tem como fazer isso. Mas tem que ser um processo de transição, né? E nós não podemos destruir a atividade econômica, tá, tentando fazer mudanças radicais, beleza? E inclusive isso recai sobre as decisões dos juízes. O que acontece quando a gente pega essas decisões, né, para analisar? Os juízes, tá, como eles não têm essa visão técnica, econômica, social da produção do agronegócio, eles seguem a lei e eles aplicam essa lei. Só que diversas vezes a gente vê inúmeras injustiças, né? Porque o produtor
não estava provocando nada. Às vezes o produtor estava até com um projeto, já vi casos assim, analisei um caso assim recentemente, que o produtor estava com um projeto de tornar sua produção mais sustentável, com mais árvores, por exemplo, em pastagem, mas não árvores de exploração, né, de eucalipto, como é feito na integração com floresta pecuária, mas com árvores nativas mesmo, entendeu? Árvores nativas do local e deixadas espaçadas. E aquilo foi interpretado como se a área fosse abandonada, sendo que era um pasto, e que o produtor, né, o pecuarista, o pequeno pecuarista, era uma produção de leite, por isso que ele queria mais árvores, inclusive para ter sombra para os animais. Né? A gente sabe que o animal leiteiro ele tem uma baixa tolerância ao calor, por causa do metabolismo, por causa da origem, né, genética dele. Então ele precisa de sombra para produzir mais, inclusive, né, para equilibrar entre esse metabolismo acelerado que ele tem e o clima quente que é aqui no Brasil, principalmente nessa região aqui do Paraná onde a gente vive. E aí você vê o pecuarista sendo penalizado e multado, entendido que ele havia abandonado a área. Então você vê que tem essas interpretações que acabam prejudicando uma pessoa que queria desenvolver uma atividade mais sustentável. Todavia, tá, gente? Nós temos que evitar essas decisões radicais. Né? Essa decisão sobre os agrotóxicos, por exemplo, está se discutindo se os incentivos fiscais eles são constitucionais ou não. Tá? Na ação na ADI, né, que é uma ação declaratória ali de inconstitucionalidade, uma ação direta, 5553, que foi proposta pelo PSOL. E no relatório do ministro Fachin, por exemplo, ele considera sim que esses incentivos fiscais aos agrotóxicos são inconstitucionais. E realmente pode ser que sejam. Mas será que uma mudança súbita, né, isso não vai provocar mais prejuízo dentro do agronegócio? Lembrando que soja, por exemplo, é um produto, né, de preço internacional, não é o produtor que consegue decidir isso. Se ele tiver uma elevação do preço aqui do custo de produção, ele não consegue inserir esse custo no preço do produto dele para exportar. Ele vai ter que arcar com isso. E quem vai arcar com isso? O produtor. Será que ele vai realmente reduzir a aplicação de agrotóxicos por causa disso? Acredito na minha concepção que não. Então são decisões, né, importantes que realmente nós temos que caminhar para uma produção com cada vez menos agrotóxico e, se possível, livre deles. Porém, a matriz produtiva que está aí, toda a estrutura econômica, ela é muito complexa. E, às vezes, uma decisão isolada do juiz pode trazer, né, no intuito de proteger a natureza, pode trazer mais consequências negativas para o agronegócio do que positivas. Tudo bem? Então, para sintetizar, tá, gente? Sim, é importante que tenhamos essas medidas, regras, tá? Mas também nós precisamos desenvolver um modelo que, além de ter a proteção ambiental, ele propicie desenvolvimento econômico e social. Porque se você não tiver o tripé, que é econômico, social e ambiental, só o ambiental não se sustenta e a natureza vai ser destruída da mesma forma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Clica aí, compartilha com seus amigos do agronegócio, né, com os produtores rurais, com os estudantes de agronomia, de veterinária, de engenharia agrícola e etc. E, por favor, deixem comentários. Um abraço.